Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu tô ótima. Tô feliz da vida de estar aqui em mais um programa Mônica Bonfilho. Sabe que toda semana assim, fico pensando num tema legal para desenvolver com vocês, porque eu sou mais conhecida tratando dos anjos, né? Estudando sobre os anjos, mas assim, eu acho bacana a gente estudar, aprender também sobre tudo relacionado à espiritualidade. Então, a minha proposta é essa. Toda semana, levando um tema diferente para vocês. E hoje eu escolhi falar sobre os mistérios que fascinam a humanidade. Quer dizer, como é que a gente pode explicar as marcas circulares que aparecem de um dia para o outro nas plantações? Ou aqueles fantásticos desenhos de Nazca, gente, que a gente só pode entender a figura quando a gente vê do alto. Outro assunto muito legal é o Triângulo das Bermudas. Você acredita que um navio de 19 toneladas, com mais de 300 tripulantes, simplesmente desapareceu? Como é que fica a quarta dimensão, os OVNIs? Todos esses assuntos que fazem com que a gente pense se é verdade ou se é mentira. Mas é verdade, sim, as coisas acontecem. Por exemplo, em Nazca, lá no Peru, tem o deserto chamado Nazca mesmo, né? Tem vários, depois você dá uma pesquisada até na internet, é fantástico, porque assim, tem vários desenhos. Tem desenhos de animais, de insetos, de aves, também tem de plantas. E eles foram feitos no solo com dimensões assim gigantescas. Eles foram feitos entre 200 anos de Cristo e 600 depois de Cristo. Gente, ele é muito grande. E essas linhas, elas são vistas somente pelo alto. Aí você consegue ver com nitidez. Eu até postei no meu Facebook o desenho de um beija-flor. Quer dizer, o que causa mais surpresa para os pesquisadores, até o desenho de um macaco apareceu. Só que macaco não tem lá no Peru. Outra coisa interessante, lá numa cidade chamada Pampa de São José, eles fizeram uma baleia. Não dava para ter baleia naquela região. Como é que apareceu? Quer dizer, foram os humanos? Foram seres de outros planetas? Como é que eles fizeram, então, se foram os humanos, se não tinha nenhum tipo de equipamento aéreo na época? Alguma coisa antes de Cristo, gente. Como é que pode, se essas linhas todas eram caminhos, na verdade, que desembocavam, sabe aonde? Em templos sagrados. Como é que esses desenhos foram feitos sem ter nenhum tipo de execução de mapa astronômico? Nada. Quer dizer, como é que pode isso? A gente tem que procurar uma explicação desses desenhos, tanto que pesquisadores, cientistas, eles cansam de fazer pesquisa sobre o assunto e eles dizem que isso não tem explicação. Isso é algo realmente divino ou extraterrestre. Agora, mais mágico ainda que Nazca é a Ilha de Páscoa. Gente, que coisa mais bacana! Onde que está a Ilha de Páscoa? Ela está pertinho da costa da América do Sul, pertinho aqui, até que não é longe, quer dizer, mais ou menos, né? Mas assim, tem ligação com o Chile, faz parte do Chile, e fica bem no oeste da costa da América do Sul. O maior mistério é o grande número de esculturas. As esculturas, elas têm mais ou menos assim 4 metros de altura e elas pesam 50 toneladas. Essas estátuas são chamadas de Moai. Quantos Moai tem na ilha? Tem mais de 800 estátuas. E a maioria, elas são de frente para o mar. O Moai tem uma característica de um homem. Como é que é? Ele é um homem, a cabeça alongada, os lábios finos, a testa mais achatada, mais abaulada e os braços colados. E as costas, algumas costas têm tatuagens. E fica assim, a tatuagem você consegue ver algumas bem nitidamente. Então, a maioria das pessoas acredita que os Moai, eles foram realmente trazidos por extraterrestres. E os pesquisadores, eles estão decodificando essa escrita, essas tatuagens que eu acabei de falar,
para poder ter uma explicação melhor. Agora, o mais interessante é que quando eles cavaram algumas estátuas, eles encontraram o corpo inteiro enterrado. Quer dizer, a gente só vê a cabeça, mas na verdade tem o corpo inteiro. Quem é que fez isso? E por que eles têm essa ligação toda, todos enfileirados? O que eles estavam querendo? Que tipo de homenagem? Fora a grandeza, por exemplo, do Egito. Por exemplo, quando a gente fala de Atlântida, quem foi o primeiro homem a falar da Atlântida foi Platão. Ele escreveu Críticas e o Timeu, e ele falou sobre a descrição dessa ilha. Era imensa, gente. E essa ilha estaria localizada perto das colunas de Hércules, que chegaram a existir. Hoje, na verdade, é o Estreito de Gibraltar. E o que a gente acha? Que o que o Platão pensou não era fruto de imaginação. Esse texto dele, o Timeu, ele fala largamente sobre a Atlântida. E outra coisa, eles falam que o centro da Atlântida poderia ser a ilha de Santorini. Sabe onde é a ilha de Santorini? Onde tem aquelas casinhas brancas, quando tiram foto da Grécia? Não tem aquelas casinhas todas branquinhas naquela região. Os atlantes, eles eram praticamente os donos do mundo. Eles conquistaram todo o mundo mediterrâneo. Mas o que eles falam? Que houve uma degeneração de costumes. Isso acabou provocando a ira dos deuses. E, paralelamente a isso, houve um grande maremoto, um grande tsunami. Em 24 horas, a ilha estava no fundo do mar. Quem conseguiu escapar teria ido, então, para a Grécia. Uma outra parte poderia ter ido em embarcações para o Egito. Dizem que uma outra parte poderia ter ido para o Peru, onde, então, teria remanescência de Machu Picchu. Outros falaram que essas pessoas, os sobreviventes, teriam ido para a Ilha da Madeira. Inclusive, eu estive na Ilha Madeira, estive no Peru também fazendo a pesquisa da Atlântida. Eu vou lançar um livro ano que vem falando dos ministérios da humanidade. E eu estive nesses lugares exatamente para pesquisar. Tirei muita foto, tem coisas muito estranhas, assim. Machu Picchu é fantástico. Quem teve a oportunidade de ir lá, é uma bênção, assim. Eu fiquei fascinada pelo conhecimento e com tudo que foi construído, né? Então, claro que as pessoas mais céticas falam, imagine, isso tudo fruto de imaginação. Mas o Platão, com toda a credibilidade que ele tem, por que ele escreveria tão bem no Timeu? Né? Como é que ele poderia descrever com tanto detalhe? E outra pessoa também que foi um grande médium, Edgar Cayce, ele também escreve em seus relatos, em seus livros, sobre a Atlântida. Né? E esses sobreviventes e todos esses sobreviventes que foram para Machu Picchu, que foram depois para o Egito, que foram para a Ilha de Páscoa também, cresce que eles teriam ido para a Ilha de Páscoa. Uns acreditam também que eles teriam ido em Machu Picchu, eu já falei, mas também na floresta amazônica. E esse conhecimento todo é que produziu toda essa cadeia de tamanha importância frente aos estudos espiritualistas. Agora, outra coisa que é fantástico são as marcas circulares. Essas marcas, elas aparecem em todo mundo. Agora, acontece com muito mais frequência na Inglaterra. Quer dizer, as pessoas acham que esses desenhos foram feitos por extraterrestres. E, na verdade, seria uma forma de comunicação muito parecido com os desenhos de Nazca. E a gente até hoje não consegue decifrar. Os círculos, eles têm entre 10 a 40 metros, é muito grande. Eles também surgem de um dia para o outro. E eles surgem em plantações especialmente de trigo, também de alfafa e de milho. O que acontece? A plantação ela fica envergada, os caules eles não são rompidos, mas eles ficam deitados no sentido horário e eles continuam a crescer nessa posição. Quem está lá perto dessas plantações diz que essas marcas surgem depois do aparecimento de bolas luminosas, as pessoas falam de zumbidos, falam de efeitos eletromagnéticos, por exemplo, os motores dos tratores, os automóveis, até pequenos aviões, eles ficam sem energia, gente. Eles não conseguem mais sobrevoar o local. Para tudo. Os animais selvagens, até os cães de caça, eles não chegam perto do local
onde tem essas marcas circulares. Então, como é que pode, gente, 10 mil formações já de marcas circulares já apareceram e algumas são maiores até do que campos de futebol. Quando eu fiz a pesquisa sobre Nazca, sobre as marcas circulares, sobre todos esses enigmas, né, que eu estudei, eu tenho uma biblioteca. Aliás, um dia eu estou pensando seriamente em doar os meus livros depois. Vou esperar mais um pouquinho de anos aí, estou pensando até em fazer uma doação. Eu comprei muito livro na época, em sebo, em livraria, tudo, exatamente para fazer essas pesquisas e publicar os livros. Então, ano que vem, eu devo estar publicando uma série aí de 10 livros sobre todos os fascínios, os enigmas, os mistérios da humanidade, entre eles, esses mistérios das marcas circulares. Eu ainda vou ver o que eu vou fazer com os meus livros que eu comprei, até para adquirir esse conhecimento. Talvez eu faça uma doação, coloque em algum estande para as pessoas levarem e doarem. Ainda vou ver com carinho. Mas é muito impressionante. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, mais eu fico fascinada. E um dos enigmas que eu amo é o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, ele está lá no sul da Flórida. E fica assim um pouquinho a oeste das Bahamas e também de Porto Rico. Gente, como é que pode? 100 aviões e navios já sumiram. 1000 vidas se perderam. Nenhum corpo. Nem sinal de destroços. Nada, nem mancha de óleo, nada. A história mais famosa é de um voo que aconteceu em 1945. 5 aviões, gente, 5 aviões da Marinha Americana sumiram. Os pilotos chegaram a enviar mensagens declarando que as bússolas estavam enlouquecidas e eles não conseguiam saber onde que eles estavam. Para mim, os 5 aviões terem desaparecido não é nada. Mais estranho foi um navio, o Cyclops, ou Ciclopes, de 19 mil toneladas, gente, com 309 pessoas a bordo. Simplesmente evaporou. Também pesquisei bastante sobre o assunto, li tudo sobre o tema na época, escrevi muito sobre isso também, que também estou lançando livros no ano que vem sobre isso. Como é que pode? Quer dizer, esses desaparecimentos, eles estariam ligados a quê? Como é que eles somem de um lugar? Gente, como é que pode um navio de 19 mil toneladas? Ou os 5 aviões da Marinha Americana sumiram? Que isso? Será que eles foram sequestrados por extraterrestres? Esse é mais um tremendo mistério. Você sabe que nesses estudos que eu faço, quem estuda com muita seriedade o estudo dos anjos também, eles entendem os anjos como uma energia supranatural, né? Nem algo vinculado à religiosidade, mas a algo eles colocam, inclusive, a possibilidade desses anjos, principalmente os que povoam a Bíblia, né? Existem 300 relatos sobre anjos na Bíblia, desses anjos terem sido extraterrestres. Eu lembro que eu dei muita entrevista falando sobre isso. Quando a gente sai desse universo mais doméstico e particular, quando a gente pontua a possibilidade de um anjo da guarda ter sido um extraterrestre, e conforme eu até declaro num livro meu, da Maria, a Maria Judia Alquimista, que na verdade é a história do irmão de Moisés, quando eles juntos seguem pelo deserto, e ela produz a água, assim, enfim, ela que alimenta com fé e também com água, quando eles ficaram 40 anos no deserto. Por que eu falei da Maria? Eu viajei no meu livro agora, quem está me ouvindo deve estar rindo. Quer dizer, e nesse livro eu declaro sobre a possibilidade desses primeiros anjos que povoaram aqui o planeta Terra, quando se juntaram aos primeiros humanos, eles mesclaram esse DNA, né? Olha que bacana. Você imagina um DNA de um anjo? Não, você imagina a energia de um anjo mesclado com os primeiros habitantes da Terra, e aí você tem a evolução do homem, o que somos hoje. É aquele, poxa vida, esqueci o nome do filme que tem isso, com aquela atriz americana, me perdi agora,
Meu Deus, esqueci. Eu assisti o filme dela, fiquei maravilhada. Quando ela encontra com o ancestral dela, ela volta ao passado, ela encontra com o ancestral dela, ela coloca o dedo nessa ancestral, que na verdade, é o homem bem primitivo, né? E ela faz o Fiat Lux, e nesse Fiat Lux a gente tem todo o conhecimento e a inteligência. Eu acredito que sim, que nessa mescla, nessa junção, tanto que a categoria de anjos que entram nesse princípio são de uma qualidade estupenda, né? É uma energia tão grande que os seres bíblicos, eles mal ousam olhar para os seres angélicos, né? Tamanha a força desses seres. Tanto que você tem Gabriel, que fica 23 anos com Maomé e transcreve junto a ele o Alcorão. Você tem o mesmo Gabriel dizendo para Maria que o ventre era bendito, tanto que as nossas orações que nós fazemos hoje, da Ave Maria, quando a gente fala o primeiro trecho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Quem fala isso é Gabriel. São as palavras de Gabriel. Ele diz isso a Maria, dizendo que o ventre estava bendito de Emanuel, né, do fruto Jesus. Então, quando você tem todos os... Abrão, que teve a presença do anjo, o próprio Moisés, que foi guiado por um anjo, isso é muito forte, né? Você tem um nível de consciência, de intelectualidade, de espiritualidade. Eu me sinto tão pequena diante desse universo, é tanta coisa para a gente aprender, não é? É muito bacana, né? O universo espiritualista é muito bonito quando a gente tem respeito por ele também. E nesse percurso, todos esses seres, os seres angélicos, extraterrestres, enfim, eles estão aonde? Eles estão na 4ª dimensão. Se bem que os pesquisadores já dizem que existem muito mais dimensões do que as 3, 4 que a gente conhece, né? Também num processo que eu também já estudei, já escrevi muito sobre isso, que é a holografia, que a gente tem a tridimensionalidade, mas existe a quadridimensionalidade para mais. E todo mundo acha tudo misterioso, miraculoso, supranatural. Não é, quer dizer, na verdade você tem as 3 dimensões, que é o espaço, comprimento, quer dizer, na verdade o comprimento, a largura e a altura. Mas a gente tem um outro, que é a 4ª. E essa 4ª dimensão, que a gente não consegue ver, e muita gente fala, porque a gente não consegue ver, então ele não existe. Não é verdade. Quando você, de modo muito simplista, você passa por uma experiência mística, uma projeção astral, a tua intuição, um pressentimento, uma projeção astral, a telepatia, clarividência, clareaudiência. Clarividência quando eu estou vendo, a clareaudiência quando eu escuto. Na verdade, você tem esse contato com a 4ª dimensão. Ou seja, os fenômenos psíquicos também, de uma forma simplista, podem ser incluídos nesse domínio. Os anjos estariam na 4ª dimensão, os espíritos também, os seres astrais também. Então, as formas de pensamento mais elevada, por exemplo, os estados mais sutis de forma pensamento, elas estão nessa 4ª dimensão, que você teria esse acesso através da intuição, mediunidade, clarividência, clareaudiência, telepatia, um pressentimento, de forma muito simples. Mas eles estão rodeando aí esses seres de luz, eles estão permeando essa 4ª dimensão. E nessa 4ª dimensão, onde estaria a força de toda essa potência espiritual, que a gente deve muito respeito. Aliás, eu fico impressionada, né? Porque vocês sabem, eu dou aula de tarô, dou aula de várias mancias aí, de anjos. E é impressionante como está crescendo o número de pessoas. Eu comentei, acho que na semana passada ou retrasada, eu dei no mês de novembro, eu fiz cursos de anjos através do Skype. Eu tive 5, 6 alunos, que são aulas individuais, 4 alunos eram médicos. Por que eu falo da medicina? Porque também a ciência tá curiosa, está querendo aprender um pouco mais. Eles estão respeitando mais as doutrinas espirituais. Aliás, eu tenho muitos amigos da classe médica que respeitam, frequentam, são espíritas, tomam passe, dão passe, jogam o tarô, aprendem, compreendem, fazem palestras, aprendem. Por isso que eu te falo, a gente tem que estudar para conhecer esse universo, porque eu não acho que a ciência não está de mãos dadas à espiritualidade. Eu acho que a ciência está, sim, de mãos dadas. Só que, claro, a gente tem que ter o cuidado que cada um no seu lugar.
Mas eu conheço muita gente que estuda sobre espiritualidade que é da classe médica. E, assim, outro fato que, assim, muito bacana é Stonehenge, por exemplo, que é aquela estrutura megalítica lá na Inglaterra, que vocês sabem o que eu estou falando, tem 80 fragmentos de arenito, né? O arenito é bem cinzento. Pesa 26 toneladas, olha só. Essas pedras, elas estão verticais, na forma vertical, e elas formam 2 círculos. Quer dizer, quem é que construiu isso, gente? Porque essa construção é um observatório lunar, foi muito bem elaborado, mas o que eles queriam? Será que eles contatavam seres alienígenas? Essas rochas que estão perfiladas, elas remetem, na verdade, à ideia até de um zodíaco, de uma linha zodiacal, né? Quase que parecendo aí um mapa astral das pessoas aí daquela época. O que elas estavam fazendo? Existe uma linha de força que liga essas pedras umas às outras. Então, a gente acredita que essas pedras, na verdade, fazem parte de um grande santuário solar. E essas pessoas, os grandes sacerdotes, eles ficavam observando os astros. Então é muito mistério, muito mistério. Eu adoro, eu sou absolutamente assim apaixonada. Depois, outro dia, eu quero desenvolver mais sobre isso com vocês, para vocês aprenderem um pouquinho mais, que a gente tem que abrir o conhecimento, a gente tem que estar aberto. Que nem eu falo, julgar todo mundo julga, eu julgo, você julga. Você está me julgando agora se você está gostando ou não. A gente julga o tempo inteiro. A gente tem que tomar cuidado, sabe para quê? Para não condenar. Quando você tem uma religião muito fanatizada, ela está condenando. Então a espiritualidade, que eu sou espiritualista, se você está me ouvindo, você é espiritualista também. Então, o espiritualista, ele vai na Umbanda, ele já passou no Candomblé, ele vê alguma, por exemplo, alguma aula sobre Saint Germain, sobre os mestres ascensionados, ele gosta de Reiki, os espiritualistas gostam de fazer um mapa astral ou de jogar um tarô. Aí eles falam assim, não é que os espiritualistas estão perdidos, ao contrário, o espiritualista está tão bem consigo mesmo que ele quer aprimorar mais conhecimento para ser feliz. E todo espiritualista pode perceber, ele é desencanado. Ele está de bem com todo mundo. Se falarem para ele ir num templo evangélico, ele vai. Se ele falar, eu tenho muitos amigos que vão na missa. Eu tenho irmãos que são evangélicos, tenho sobrinhas evangélicas. Tem pessoas que frequentam amigos. Tenho pessoas que são da Umbanda, amigos próximos do Candomblé. Isso que é bacana. Se todo mundo fosse assim, né, gente, o mundo ia ser tão bom. A gente ia não ter muito problema, né? Porque as pessoas religiosas também podem causar muito problema relacionado ao fanatismo, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que falar até um pouquinho rápido, porque o tempo é curto, mas em outras oportunidades eu vou falar mais sobre outros mistérios para vocês. E antes de eu encerrar o programa, não posso deixar de esquecer de falar para vocês, semana que vem, no dia 12 e no dia 13 de dezembro, eu vou estar na maior feira mística do Brasil, que é a Mystic Fair. Eu vou dar uma palestra no sábado às 14 horas e no domingo às 15. Essas palestras são gratuitas, você não paga nada para assistir. Tem um ingresso, eu confesso que eu nem liguei lá para o Prieto Produções, eu não sei nem quanto custa o ingresso. Vou chutar alto, aí deve ser 15, 20 reais, se for mais me perdoem, eu realmente não sei. Não faço ideia, não posso nem deduzir quanto seja. Então você tem um ingresso, você paga e você tem direito a ver toda a feira e as palestras. Então tem palestras de manhã, tarde e noite, gente. É o maior evento místico do Brasil. As palestras você pode ficar lá o dia inteiro aprendendo sobre todos os assuntos, que é feito pelo Claudinei Prieto. E fica no Centro Imigrantes. Não é longe, não. É fácil de vocês irem. Tem todo o Claudinei, inclusive, ele fornece ônibus graciosamente. Dá uma passada no Virada... Meu Deus, esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Mas coloca lá, Mystic Fair com Y, e você vai ver a programação inteira, virada alguma coisa. E se ele estiver ouvindo, ele vai me matar, porque eu esqueci o nome onde você pega as informações. Mas vai na Mystic Fair. Mystic Fair lá no Face, você vai encontrar. Então, eu tenho uma palestra às 14 e domingo às 15 horas. Eu vou falar sobre essa energia dos anjos.
de forma bem séria, bem legal para você conhecer. Vou falar sobre a magia, tá bom? Lembrando que eu faço os atendimentos, que eu acho estupendo, eu acho uma ferramenta maravilhosa, que é o mapa astral, junto com o tarô. As consultas assim que eu elaboro são, modéstia à parte, são muito boas, gente. Meu Deus do céu. Assim, sou muito feliz no meu exercício de ofício. E você pode tirar suas dúvidas no 4708-1950, que é o telefone da editora. 4708-1950. Lá você vai pedir as informações e eu só faço por Skype as consultas. Eu estou no Facebook, onde você acompanha meu trabalho diário, que eu posto muita coisa legal. Você coloca no busca Mônica Buon, Mônica, B-U-O-N. B-U-O-N. Mônica Buon, você já cai na minha página. Deve bater amanhã, acho que 60 mil pessoas. É nesse perfil que eu posto sobre espiritualidade, numerologia, cristais, mistérios, espiritualismo, tudo. Lá, assim, eu acho minha página linda. E no Instagram você me encontra facinho, você pode até me adicionar agora. No Instagram você me acha como Mônica dos Anjos 72. Mônica dos Anjos 72. Então, para não esquecer, dia 12 e 13 eu estou na Mystic Fair, 14 e 15 horas, lá no centro, lá Imigrantes. Eu quero ver você, eu quero te dar um abraço, você que me ouve, que gosta do meu trabalho. Vai lá, vamos aprender sobre anjos. Quero dar um abraço em vocês. Eu autografar meu livro que eu lancei esse ano, que é o Teurgia, o maior dicionário de anjos que tem sobre temas relacionados à angelologia, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a paciência de vocês e fiquem com Deus. Namastê. Domingo que vem é gravado. Eu vou falar sobre um outro tema, que eu vou estar na feira. No outro domingo a gente se encontra. Um beijo, fiquem com Deus. E até a próxima. Namastê. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho.